Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Lucas Mendonça e vim falar para vocês hoje sobre um tema muito interessante que me entusiasma bastante, que é a gamificação. Só para comentar com vocês como cheguei a trabalhar com isso, como cheguei até aqui, e como isso é importante na vida das empresas hoje, sejam startups, sejam empresas gigantes. Eu trabalhei muito tempo com uma consultoria de estratégia, uma pequena empresa de estratégia que tinha no país, uma consultoria, fazendo projetos para grandes empresas multinacionais, empresas brasileiras. Depois trabalhei um pouco com o mundo financeiro também, nessa mesma empresa. E depois trabalhei com o mundo de RH. E eu percebi o quê? Percebi que muitas vezes uma empresa tem dinheiro, tem gente boa, mas não consegue engajar as pessoas. Não consegue engajar o seu cliente a comprar o seu produto. E comecei a estudar, após o meu mestrado, sobre como engajar pessoas. E descobri realmente que a melhor metodologia que existe hoje é a gamificação. Então, gamificação é uma estratégia boa, é uma ferramenta excelente para engajar pessoas. Eu sou sócio da Move, que é uma empresa que trabalha com engajamento de pessoas, com várias soluções de engajamento, e temos uma plataforma de gamificação chamada Funnyfire, que hoje considero eu a melhor plataforma de gamificação do mercado. Então vamos entrar no assunto gamificação. Primeiro, de onde vem gamificação? Vem dos games. E por que dos games? Aqui tem tudo a ver com psicologia. Os psicólogos começaram a estudar como é que os games eletrônicos engajam as pessoas, como é que os games eletrônicos conseguem viciar, entre aspas, tanto as pessoas. E descobriram que esses games utilizam uma série de técnicas de motivação que, usado da forma correta, consegue, de fato, motivar as pessoas. E aí a psicologia foi mais a fundo e começou a estudar como utilizar isso no mundo corporativo. E descobriu várias formas, e deu-se ao nome disso de gamificação. Então você sabe que game engaja de fato. Quantas pessoas você conhece ou você mesmo joga e passa o final de semana jogando, e vira a noite jogando, esquece de almoçar e de jantar porque está jogando. E é isso que a gente quer trazer para o mundo corporativo, engajando as pessoas nesse sentido. E quando a gente fala de jogo, é bom falar de jogador também. A gente acha às vezes que jogadores são crianças, são adolescentes, são jovens. Não necessariamente. Hoje temos alguns dados interessantes que, por exemplo, 61% do total de executivos jogam diariamente alguma coisa. Dos jovens até 30 anos, 97% jogam. Então é quase todo mundo, 97% é todo mundo basicamente. De todos os jogadores, 40% são mulheres. E no Brasil, de todos os jogadores de algo eletrônico, 53% são mulheres. Ou seja, no Brasil mais mulher joga do que homem. Interessante isso. E de todos os jogadores, 25% tem mais de 50 anos, o que é algo interessante também. Ou seja, o jogo faz parte do nosso dia a dia. O jogo faz parte do que a gente é normalmente. E quando a gente fala de gamificação, a gente acha que realmente são jogos que a gente cria. Não necessariamente. A gamificação já está no nosso dia a dia e a gente nem percebe às vezes. Usamos vários aplicativos, várias soluções gamificadas e produtos gamificados, sem muitas vezes perceber que estamos dentro de um jogo muitas vezes. Então, por exemplo, o Duolingo, que é um sistema, um aplicativo de aprendizado de línguas. Ele é super gamificado e motiva muitas pessoas. O Facebook nem se fala, o eBay, por exemplo, o Waze, que muitos de nós usamos todos os dias, é super gamificado. Não só porque você ganha ponto, ganha medalha, não só porque você sobe de nível, deixa de ser lá o Waze bebezinho para ser o Waze lutador, ou com a espada, ou o rei, etc. Mas mais do que isso, o princípio dele é uma técnica de gamificação chamada Thank You Economy, obrigado economia. Por quê? Porque, o que quer dizer isso? Que eu uso hoje, esperando que vocês todos usem também. E aí a informação é muito acurada, a informação é muito certeira. E aí eu continuo usando por causa disso. Então eu uso esperando que os outros esperem, que os outros utilizem. Por isso que o Waze é gamificado também. O LinkedIn é super gamificado, por exemplo. Então gamificação está no nosso dia a dia, é algo que a gente está muito acostumado a ser impactado por gamificação, mas muitas vezes desconhecemos como aplicar isso no nosso dia a dia. Então o que é gamificação, então, para resumir um pouco disso, essa primeira parte? Gamificação é o processo de aplicar técnicas encontradas em jogos, em atividades produtivas do mundo real. Para quê? Para direcionar comportamento. O que eu quero que as pessoas façam? Eu quero que vendam mais, quero que vendam com mais margem, quero que sejam mais produtivas, trabalhem mais em equipe, que deem mais informação, que comprem mais meu produto, que comprem mais uma vez meu produto. O que eu quero que elas façam? Com isso, eu direciono o comportamento, com a gamificação. Para isso que serve a gamificação. Todo negócio tem um processo
de trabalho, processo de venda, processo de compra, que eu preciso engajar as pessoas, gamificação é uma boa ferramenta para isso. Né? E por que é tão poderoso? Por que é tão potente a gamificação? Porque é focado no ser humano. Né? Muitas empresas e muitos negócios estão acostumados a focar os seus esforços nas atividades, nos processos. Né? E gastaram milhões e milhões em consultorias de processo, enfim, de atividade, como que eu faço isso melhor. É o exemplo de Fordismo, né? Tempos e movimentos, como é que você faz isso melhor, como é que eu faço aquilo melhor. Mas esquece do principal. Quem que vai estar conduzindo esse processo? Quem que vai estar executando essa atividade? São pessoas. E nós consideramos que as pessoas não são robôs. As pessoas têm sentimentos e motivações que têm que ser levados em consideração na hora de pensar como engajar as pessoas. Não é só fazer o que é correto, mas querer fazer o que é correto. Então eu gosto de comparar aqui, por exemplo, a Disney com Ford. Ford foi o que eu falei, tempos e movimentos. Já a Disney é algo super interessante. Né? Engaja as pessoas, é focado no cliente, focado nos funcionários, focado nas pessoas que estão lá naquele ecossistema. Né? Um exemplo que eu dou é da minha filha, que foi comigo para a Disney, ficou 1 hora na fila para um brinquedo específico, mas não reclamou. Estava o tempo inteiro fazendo o quê? Brincando, passava um personagem, brincava de outra coisa, e aquele tempo passou rápido para ela, a ponto de não reclamar e querer voltar para a fila. Eu não fui, obviamente, mas ela queria de novo aquele brinquedo que demorava muito. Né? Já a gente, adulto, quando vai no banco, por exemplo, e fica 5 minutos na fila, a gente quer xingar todo mundo, porque é muito chato no banco. Né? O banco não foi pensado para a gente ficar lá na fila. Né? Não é à toa que hoje os bancos querem tirar as pessoas da agência, e as pessoas não querem mais na agência, né? Porque realmente não é pensado nas pessoas. Então, quando a gente foca no ser humano, de fato, a gente consegue realmente engajar as pessoas em algo. Mesmo uma criança de 5 anos numa fila de 1 hora, por exemplo. Né? E se crianças passam horas matando o mesmo monstro para subir de nível, e faz isso voluntariamente, então a gente consegue engajar qualquer pessoa. Né? Todo mundo aqui, né? Eu conheço crianças que passam o quê? Né? Acordam 3 da manhã para matar o monstro, mas não acordam às 6h30 para ir para a aula. Né? Isso é um problema, isso por quê? Porque o game realmente engaja. Né? E realmente temos a capacidade de engajar qualquer pessoa a qualquer coisa, desde que seja bem modelado. E aqui eu vou apresentar para vocês um pouco da nossa metodologia, uma parte da nossa metodologia. Né? Nós temos uma metodologia própria, inspirada em vários autores, né? em prática também do mercado. Né? Porque uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é você praticar e usar isso em clientes de fato. Então, nós viemos aprimorando várias metodologias, juntando uma coisa com a outra, ligando os pontos para poder entregar para o cliente a melhor solução de engajamento. Mas se a gente modela bem a gamificação, nós conseguimos, de fato, engajar as pessoas. Né? E uma base importante que a gente usa na metodologia é do Yu Kai-shao, que é o Octalis Framework, né? O modelo Octalis. Vocês já ouviram falar, mas sugiro que leiam, porque é bem interessante o que está por trás do Octalis. Né? O Yu Kai divide a motivação humana em 8 core drives, em 8 grupos de motivação. E todo mundo aqui é impactado ou é motivado por uma dessas motivações. Né? Todos nós somos motivados por algum desses 8 core drives aqui. Todos nós, tudo que a gente faz na vida, na verdade, tem alguma dessas motivações por trás. Né? Então, por exemplo, sentido épico. Sentido épico é a motivação que fala o quê? Somos motivados quando estamos fazendo algo que é maior do que nós mesmos. Né? Então, isso nos motiva. Né? Ou, por exemplo, escassez. Escassez motiva algumas pessoas. Né? E é importante entender esse sentimento que eu quero gerar nas pessoas. Para entender esse sentimento, eu vou explicar um pouquinho de cada core drive para vocês, para a gente entender essa sensação que temos aqui. Depois eu vou fazer o link disso com os games, ok? Então, o primeiro core drive que temos é o sentido épico. Como eu disse, né, é fazer parte de algo maior que nós mesmos. Ou quando nos sentimos chamados a fazer algo. Chamados, né, a alguma missão, algo nesse sentido. Ok? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, como é que isso aqui se mostra na prática. Então, por exemplo, esse hospital de crianças, né, nos Estados Unidos, precisava engajar crianças a fazer o quê? Fazer exame de ressonância magnética. Alguém já fez aqui? Talvez, né? E é muito difícil. Tem adulto que não consegue fazer, porque você entra, né, numa caixa, digamos assim, e quem tem claustrofobia, quem tem medo, enfim, não consegue fazer. E crianças também não conseguem fazer isso direito. Muitas crianças, no caso nesse hospital, 80% dos pacientes crianças tinham que ser dopados ou sedados para, de fato, fazer esse exame.
o que tem um risco alto, porque a anestesia é um risco alto, é um custo alto e é uma fila alta. Nenhum pai em sã consciência ou mãe vai deixar o filho ser anestesiado na primeira vez. Vai tentar 1, 2, 3, 10 vezes. Né? E isso vai criar fila no hospital e etc. Né? O que esse hospital fez? Usou uma técnica de gamificação interessante, que é a narrativa. Então a criança chegava no hospital, tinha alguma sala com alguma narrativa interessante, de pirata, algo assim. Essa aqui que está na foto é do pirata, por exemplo. Então o enfermeiro ia contando a história do pirata, de salvar o tesouro, de caçar o tesouro, etc. Né? Ia contando a história para ele se ele queria realmente salvar o tesouro. Né? E a criança então entrava na máquina e o médico, que era o pirata-chefe, digamos assim, continuava contando a história, que ele entrar na máquina, ia ouvir barulho, enfim. E tudo que acontecia no exame, ele ia contando como se fosse uma história por trás. Né? E isso fez com que após esse processo aqui de usar narrativa, de 80% baixou para 1% o número de crianças a serem sedadas. Né? Então, um resultado incrível usando uma técnica de gamificação, que é bem interessante. Né? Tem um outro exemplo aqui, que ele usa uma outra técnica de gamificação chamada Herói da Humanidade. Né? Essa técnica, Herói da Humanidade, né, motiva pessoas que querem realmente salvar alguma coisa, salvar o mundo, salvar pessoas. Né? Então, esse aqui era um banco de sangue na Suécia, que estava com dificuldade de receber doadores de sangue, né? E fizeram o quê? Eles criaram uma forma de feedback usando essa técnica de gamificação. Então, você ia lá doar sangue, sei lá, o Paulo ia doar sangue, vai lá, Paulo, né? Obrigado pela doação de sangue. Recebi uma mensagem assim. Né? E ok, normal, muita gente pode fazer. Mas passavam 5, 10, 15, X dias, vinha outra mensagem. Paulo, Lucas Mendonça, pai de 3 filhos, trabalhador, empresário, voltando de um evento da empresa, bateu o carro. E o seu sangue salvou a vida dele. A família agradece. Então essa mensagem é impactante, esse feedback é impactante. Ele olha a mensagem e fala, realmente salvei alguém, realmente o que eu fiz teve um sentido, teve um propósito. Né? E a partir daí, ele começa a divulgar. Vai lá, fulano, doa sangue também é legal, ajuda, pode ser meu vizinho, pode ser meu pai, minha mãe depois. Aconteceu o quê? Que aumentou, né, cresceu o número de doadores em 40%. Né? E o número de doações de cada pessoa, a média aumentou também. Então é interessante como uma técnica de gamificação bem utilizada consegue dar um resultado interessante. O segundo core drive a gente chama de progresso. Né? O que é isso? Tem pessoas que se motivam quando sentem que estão progredindo, estão avançando em alguma coisa, estão fazendo algo interessante. Né? Por isso que a gente tem medalha, por exemplo, eu ganho mais medalhas, estou avançando. Eu tenho níveis, por exemplo, tenho faixas, né? No judô, no karatê, você começa com faixa branca e vai crescendo até faixa preta, por exemplo. Né? Então, obviamente, quem é faixa preta é melhor e né, sabe mais que quem é faixa branca, por exemplo, nesse sentido. Né? Então, é super interessante quando a gente olha nesse aspecto. Por que eu faço um MBA? Por que eu faço uma faculdade? Eu quero crescer na minha carreira, por exemplo. Né? Por que eu... um programa de fidelidade, por exemplo, que tem vários níveis, vai subindo, você vai tendo mais ponto, mais vantagem. Então, eu estou progredindo, estou avançando. Isso motiva bastante gente e é o mais utilizado em gamificação normalmente. Né? Depois, o terceiro core drive, a gente chama de empoderamento criativo. O que é isso? Tem o criador dentro de nós. Tem pessoas que se motivam quando podem usar a sua criatividade, né, para construir algo, para fazer algo. Ou quando recebem feedback o tempo inteiro. Né? Então, isso é super interessante quando a gente usa essa motivação aqui. Não é à toa que várias empresas estão buscando o tempo inteiro convidar os colaboradores para quê? Planejamento estratégico. Isso é uma prática de 10 anos para cá, por exemplo, que isso motiva as pessoas, uma vez que eu fiz o planejamento estratégico, uma vez que eu participei, eu quero continuar ajudando naquele sentido. Uma vez que eu usei minha criatividade para construir minha empresa, eu quero continuar colaborando naquilo. Né? Aqui é, por exemplo, um jogo chamado Fold It. Né? O que é isso? Né? Vários cientistas americanos estavam tentando descobrir como desdobrar uma das proteínas da AIDS. Isso é super importante. Né? E não estavam conseguindo. Estavam 15 anos estudando e não estavam conseguindo desdobrar essa proteína. Fizeram o quê? Criaram um jogo, que é tipo um Tetris ou algo que se encaixa. Né? Se encaixar de forma correta, você vai somando ponto e por aí vai. Né? Resultado. Mais de 45 mil pessoas jogaram esse jogo, sendo que desses, 3/4 não eram bioquímicos, não tinham nem o conhecimento do que estavam fazendo, mas conseguiram em 10 dias desvendar o problema, por causa de um jogo, uma diversão, onde eu tinha que usar minha criatividade para unir os blocos, né, do jogo, por exemplo. Né? Um outro exemplo aqui de técnica utilizada para
esse core drive, esse grupo de motivação, é o feedback contínuo, né? Esse vídeo aqui é super interessante, né? Que mostra que dá feedback em coisas simples, muitas vezes, nós conseguimos, de fato, motivar as pessoas. Vamos ver? Oh, no. Impressionante, né? Como se dar um feedback para uma pessoa no meio da rua vai fazer ela pegar mais lixo, né? De fato, nesse dia, mais o dobro de lixo foi arrecadado por causa desse feedback simples que deram aqui, né? E claro, quanto mais feedback a gente tem, mais simples a gente poder fazer uma atividade, melhor a gente fazer uma atividade, né? Então, esse é um exemplo bem interessante também de empoderamento criativo e feedback, que é o nome do Core Drive, né? O quarto Core Drive, nós falamos sobre posse, sentido de possessão. O que é meu, eu cuido melhor. O que é meu é melhor, o que é meu eu cuido mais, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. São sentimentos que a gente tem aqui quando usa esse Core Drive, por exemplo, né? Então, temos o exemplo aqui da Domino's Pizzaria. Criou um aplicativo que você consegue, na palma da sua mão, pedir sua pizza. Mas não só isso. Eles usam, entre outras técnicas, uma técnica né, de você montar do zero a sua pizza. Você pode pegar a massa, aumentar a massa, pequena, média, grande, botar o que você quiser, cortar como você quiser, fazer um sorriso de tomate com azeitona, enfim. Como você quiser, você monta a sua pizza e eles te entregam desta forma, né? Isso é interessante. Posso comprar no meu vizinho? Posso. Posso comprar na outra pizzaria? Posso. Mas não é a pizza do jeito que eu gosto, da forma que eu gosto. Aqui é a minha pizza, eu construí, eu fiz da forma que eu gosto. Isso fez aumentar as vendas em 30%, né? Num ano, com esse aplicativo. Super interessante. Então, você dá para a pessoa a liberdade de construir algo, ela sente que aquilo é dela, né? E faz ela estar mais engajada com aquilo, por exemplo. Um outro Core Drive é influência social, o quinto Core Drive, né? O que esse Core Drive fala, né? Não sei, preciso do seu like, é um sentimento que a gente tem quando a gente bota uma foto no Facebook, no Instagram, etc, né? Ou o que os outros pensam de mim pode me matar, é um sentimento que a gente tem quando a gente precisa da aprovação dos outros, né? Mas no final do dia, se eu consigo influenciar as pessoas, né, isso me dá um poder que é interessante, ou se eu sou influenciado por outras pessoas. Tem alguns exemplos aqui, é o Groupon, por exemplo. Quando começou era isso, né? Você tinha uma promoção e você conseguia dar promoção porque uma pessoa incentivava a outra a comprar aquele cupom. Então, a compra em massa acabava tornando mais barato o produto. E eles anteviam isso, a projeção que teria, daria um desconto naquela compra, né? Então, sei lá, eu lembro quando eu era criança ou adolescente, comprava lá um kart mais barato, né, um Edelkart mais barato, e ligava para meus amigos, cara, vamos comprar todo mundo, para a gente poder ir junto, porque é mais barato, porque vai ter desconto de 30%, sei lá. E todo mundo ia. Então, é a influência social utilizada para, por exemplo, você motivar pessoas a comprarem, né? Você tinha, por exemplo, no Gmail ou no Nubank, quando começaram, né, só podia entrar quem tinha um convite de um amigo. Quem tem um convite para dar, a gente tem o poder de convidar alguém, né? E fica, pô, vou dar para você? Não, vou dar para fulano que é mais meu amigo, que é melhor e tal, etc, né? Quem não tem um convite e precisa do convite, vai pedir, fulano, me dá um convite, por favor, cara, eu uso o Hotmail, que tem espaço muito pequeno, eu quero usar Gmail, tem espaço muito maior, por exemplo, né? Então, isso é super interessante. E outros exemplos também, mas enfim, a verdade é que você, usando a coletividade, o grupo, você consegue realmente gerar um impacto interessante nas pessoas, né? Vamos para o sexto Core Drive, então, que é a escassez, né? A escassez realmente motiva muitas pessoas. Por exemplo, uma área VIP de uma festa. Todo mundo quer ir para a área VIP, é claro, menos gente pode estar lá, é mais especial, por exemplo. Ou
Vocês podem ver que eu estou de dieta, né? Estou tentando fazer uma dieta, na verdade. Fico pensando naquele chocolate que eu ganhei na Páscoa, que eu não posso comer, etc. Só vou parar de pensar naquilo quando eu como alguma coisa doce, por exemplo, né? Então, quando eu não posso ter algo, eu fico pensando naquilo e aquilo me motiva a fazer algo que é VIP. Só pode comprar isso no próximo 1 minuto e meio, depois você não pode mais comprar com essa promoção. Escassez de tempo, escassez de espaço, escassez de privilégio, o que seja, motiva as pessoas a continuarem jogando, a querer comprar mais, né? É um exemplo bobo, mas interessante que esses dias eu tô viajando bastante a trabalho, né? E a TAM me deu um upgrade, né? Para ir de executiva, né? Aqui para a América do Sul e tal. Cara, que coisa impressionante, né? A sala VIP é interessante, o lugar é muito melhor, o que você come, enfim, muito mais confortável. Só que é escasso, né? Todo mundo pode ter aquilo. Eu não posso ter ainda. Então, cara, foi a pior coisa que fizeram comigo. Porque agora eu quero toda hora de executiva e não posso, né? Mas gera isso, gera escassez. Eu quero aquilo que é melhor, a gente quer muitas vezes, né? O que é interessante, né? Então, o outro core drive, o 7º core drive, é curiosidade, né? A curiosidade, ela realmente imprevisibilidade também, né? Quando eu não sei o que vai acontecer, né? Ela me faz querer continuar jogando, querer continuar fazendo alguma coisa para descobrir o que vai acontecer depois. Por exemplo, uma boa série, um bom seriado, né? Você nunca consegue assistir só um capítulo. Vai 3, 4, 5 capítulos naquele sentido. Por quê? Você quer saber o que vai acontecer depois. Quando está bem linkado uma coisa com a outra, você quer saber o que vai acontecer depois. Um bom livro. Você lê um capítulo e fala, vou ler só mais um, porque está interessante, está legal, etc. Quer aprender o que vai acontecer depois também, por exemplo, né? Aqui tem um vídeo que mostra como a curiosidade, né, de você ganhar ou não na loteria, uma loteria um pouco diferente, de baixar a velocidade numa pista específica, gerou resultado. Mas eu não vou mostrar, vocês vão ficar curiosos, depois busquem no YouTube se quiserem. E o último core drive é a perda e rejeição. Muitas pessoas na crise, por exemplo, se motivaram a trabalhar mais com medo de perder o emprego. Mas mais do que isso, pessoas compram, né, em promoção com medo de perder aquela oportunidade de comprar barato alguma coisa, por exemplo, né? Muita gente tem medo de perder a reputação ou de ser rejeitado por alguma coisa. Então faz o quê? Atualiza o LinkedIn de forma muito boa o tempo inteiro. O LinkedIn usa muito isso, né? 3 pessoas viram seu perfil, quem já teve isso lá no LinkedIn? Fica, puta, eu preciso mudar meu perfil do LinkedIn, então, para poder ninguém achar que eu sou ruim, etc e tal, né? Não é verdade? Né? Ou pessoas têm medo de sair de um grupo de WhatsApp, por exemplo, com medo de perder alguma festa, alguma coisa que só comunicam naquele grupo de WhatsApp. Tem pessoas que têm medo de sair do Facebook com medo de perder fotos, contatos, etc, por exemplo. Então isso realmente motiva muitas pessoas a continuarem jogando, né? Ou, por exemplo, você ganhou 1000 pontos. Se você não fizer tal e tal coisa, você vai perdendo os pontos pouco a pouco. O Duolingo faz muito isso, né? E motiva as pessoas a continuarem jogando, né? Então essas são as 8 motivações que são super importantes para a gente entender, porque se eu quero motivar alguém, eu quero engajar alguém, eu tenho que entender qual sensação, qual motivação eu vou gerar na pessoa. E isso que é uma grande coisa do Octalis. Ele entende essas motivações, essas sensações das pessoas. E como é que isso se linka aos jogos? Por meio das técnicas de games, né? Para cada core drive desse, existe uma série de técnicas que eu posso utilizar para motivar as pessoas. Então, se eu quero gerar a sensação, sentido épico, eu posso usar, por exemplo, a narrativa. Isso é bem interessante para utilizar, por exemplo, né? A gente viu um caso. Eu posso usar Herói da Humanidade. Eu posso usar, por exemplo, Beginner's Luck, sorte principiante. Quem jogou pôquer aqui, por exemplo, vai lá e ganha a primeira mão. Caraca, eu nasci para jogar pôquer. Aí continua jogando e perde todo o dinheiro, por exemplo, né? E aquela sensação inicial de nasci para isso é o Beginner's Luck, por exemplo, né? Que você realmente acha que nasceu para aquilo. Ah, eu quero gerar uma sensação de posse. Posso usar o Build from Scratch, que é a ideia do Domo de Pizzaria, por exemplo. Posso usar um avatar. Posso usar uma técnica chamada Protection, de proteção. Se eu protejo alguém, protejo algo, eu tenho mais cuidado com aquilo, eu tenho mais apego àquilo, por exemplo. Ah, não, eu quero gerar sentido de perda, sentimento de perda aqui. Eu posso usar, por exemplo, uma técnica chamada Progress Loss, ou perda de progresso, né? Ou seja, eu construir alguma coisa do zero e começo a perder essa coisa quando eu não faço algo, por exemplo. Ou eu posso usar o FOMO Punch, né, que é o Fear of Missing Out. FOMO, Fear of
missing out, medo de estar de fora de alguma coisa. Né? O Facebook, rede social usa muito isso o tempo inteiro. Né? Ah, não, eu quero, por exemplo, usar influência social. Posso usar o convite de amigos, né, que o Gmail usou muito bem. Posso usar algo que o LinkedIn usa muito, que a gente chama de social treasure, né? O tesouro social, que é a recomendação que você dá para alguém. Algo que eu posso ganhar se alguém me der, por exemplo. Né? O Think Economy, posso usar o mentorship, uma mentoria, dar mentoria. Né? Isso engaja as pessoas aí naquele processo da empresa, por exemplo. Ah, não, eu quero usar o progresso, vou usar ponto, medalha, ranking. E aqui vale a pena fazer alguns comentários sobre gamificação e sobre técnicas de gamificação. Né? Posso considerar 3 erros graves que as pessoas fazem normalmente aqui. Né? O primeiro erro é encher de técnica. Aprendi que são 90 técnicas de gamificação e eu vou usar as 90 e encher de técnica sem pensar qual sensação eu quero gerar. Então o jogo fica chato, fica demais, né? E ninguém se engaja por isso. Porque você não está gerando uma sensação na pessoa. Está gerando um mix de sensação na hora errada. Então isso é um problema. Né? Outro erro, né? Muitas pessoas conhecem a gamificação pelo que a gente chama de PBL, Points, Badges and Leaderboard. Né? Pontos, medalhas e ranking. Muita gente acha que botei ponto, botei medalha, botei ranking, vamos melhorar um pouco, botar um nível aqui, uma barra de progresso, pronto, tem uma gamificação perfeita. É legal, a gente normalmente usa isso também. O problema é que essas técnicas que eu comentei, do PBL, do PBL, estão muito linkadas a quê? A progresso. Então eu acabo motivando um tipo de gente. Então outro problema é usar só o que é básico da gamificação para motivar um tipo de gente. Eu preciso de fato motivar outras pessoas, motivar outras coisas. Né? E um outro erro grave que temos é achar que a gamificação não ela é estática. Fiz uma gamificação, acabou ali, né, e vai ser bem sucedida para sempre. Não é assim que funciona. Né? Não é à toa que, por exemplo, o próprio Yuka Shao divide a gamificação em 4 fases da gamificação. Outros atores criaram looping de engajamento, looping de progresso, né, que tem a ver com as fases também, de você poder realmente fazer uma gamificação pensando em fases diferentes, pensando em loops diferentes, pensando em ciclos de engajamento diferentes, poder mudar alguma coisa, poder criar outra coisa. Só voltar um slide aqui interessante, só porque é uma coisa importante. Às vezes eu começo a gamificação usando 5 técnicas. Depois eu vejo que aquelas 5, 3 são legais, 2 ninguém se interessou muito. Posso ir mudando a técnica, mudando a forma de engajar as pessoas, posso ir adicionando coisa, tirando coisa ao longo do tempo. A gamificação ela é orgânica como toda gamificação. Né? Então a gamificação tem 4 fases. Né? Isso é importante a gente entender isso, né? Para que a gente possa, de fato, engajar as pessoas em momentos distintos. Tem a fase da descoberta. Né? Como é que eu vou fazer, por exemplo, aqui o usuário conhecer o meu produto, comprar a primeira vez o produto, ter curiosidade de entender isso. Né? Eu olhei a propaganda, entrei no site, alguém me comentou comigo, alguém me convidou para aquilo, eu entrei no site, tenho um app para ver, comecei a conhecer sobre aquilo. Faz a descoberta. Como é que seu cliente ou seu colaborador vai descobrir que existe algo diferente na gamificação? A segunda fase é a fase da entrada. Né? Como as pessoas vão aprender a usar o seu serviço? Como as pessoas vão aprender a regra do jogo? Super importante aqui isso também. Depois tem a fase do dia a dia. Por que as pessoas estarão motivadas a continuar usando o seu serviço? Porque seus colaboradores vão estar motivados a continuar trabalhando na sua empresa. Como é que a gente faz o dia a dia ser motivante? E por último, a fase do fim do jogo. Como é que os veteranos continuam motivados? Aqui pode ser o final mesmo do jogo, acabar a gamificação, ou realmente motivar as pessoas antigas a continuarem jogando. Ok? Então, isso aqui é super interessante, fala das fases. Né? Eu vou entrar agora no processo de gamificação. Como é que eu desenho uma gamificação interessante? Né? E depois do processo, eu vou também dar algumas dicas, 5 dicas de como misturar tudo isso aqui e ligar os pontos nisso aqui também, que é interessante para a gente caminhar. Mas o processo de gamificar é uma coisa super importante, super relevante para a gente poder construir um plano de engajamento que realmente funcione com seus colaboradores. Né? Então, o que a gente faz aqui? A primeira coisa que a gente faz aqui é definir o que será gamificado. Eu vou gamificar o processo de venda? Como é que a minha equipe vai vender alguma coisa? Vou gamificar o processo de compra, como é que o meu cliente vai comprar de mim e comprar de novo? Vou gamificar a fidelidade desse cliente? Eu vou gamificar a produtividade desse meu colaborador? Eu vou gamificar a indicação
que meu cliente dá para um possível cliente futuro, né? Eu vou gamificar o quê? Gamificar o maior uso do produto, ou gamificar, né, N coisas. A primeira coisa que eu faço é decidir qual o processo que será gamificado. Isso é importante, para ter o foco no que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, né? Depois que eu definir qual que é o processo a ser gamificado, eu vou entender aqui esse processo de gamificação. Primeira coisa que a gente vai entender é que o processo de gamificação está dividido em 4 etapas aqui. Primeira etapa é entendimento do negócio. Como é que funciona o meu negócio? Porque é esse negócio que eu preciso melhorar com a gamificação. Então está aqui de laranja o que será gamificado. Depois eu tenho a parte de game de fato, que são o quê? As técnicas de jogos, as fases dos jogos, né? E a dinâmica geral do jogo. Então eu preciso definir essas coisas aqui. Né? Eu vou explicar um pouco esse processo que está aqui, né? Passo a passo como é que a gente define isso aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual métrica de negócio eu quero melhorar. O que eu vou melhorar nesse meu negócio? Qual que são os KPIs, quais são os indicadores que eu quero melhorar nesse meu negócio? É a primeira coisa, a primeira decisão de negócio é isso aqui. O que eu preciso melhorar que a gamificação pode me ajudar? Vou gamificar alguma coisa, qual indicador eu vou medir para realmente melhorar esse meu negócio? Uma vez que eu definir quais são as métricas de negócio, pode ser aumento de vendas, pode ser aumento da revenda, ou seja, vende uma vez que a gente comprou de mim de novo, que pode ser produtividade, que pode ser melhorar a margem, que pode ser número de indicações, né? Que pode ser uso do meu produto, quantidade de uso do meu produto, que pode ser qualidade da venda, que pode ser uma equipe trabalha mais em conjunto. Enfim, N coisas podem entrar aqui. Pode ser mudança de cultura, pode ser o que você imaginar, eu posso trabalhar aqui nessas métricas de negócio, né? E aí eu defino isso muito bem definido. Uma vez que eu definir quais são as métricas de negócio, eu vou definir quem são os jogadores. Quem são os jogadores que podem te ajudar a melhorar essa métrica de negócio, né? Uma vez que eu definir que a métrica de negócio pode ser uma ou mais, eu preciso definir quem são aquelas pessoas que de fato vão contribuir para esse indicador melhorar, né? Então eu preciso entender o que motiva ele, o que desmotiva ele, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, né? Quais são os dados sociais dele, quais são os dados econômicos dele, né? Por que ele compra de você e não concorrente? Por que ele compraria de você e não mais concorrente? Por que ele trabalharia para você e não para o concorrente? O que faz ele estar encantado por isso aqui? Porque a gente vai usar isso aqui realmente para motivar ele ao longo do tempo. Então eu preciso entender bem esse jogador. Né? Uma vez que eu entendi bem esse jogador, aí eu venho para o que eu acho crucial da gamificação, que é quais ações esse jogador tem que executar para melhorar a métrica de negócio. Por que isso é importante? Porque incentivo funciona. Se eu incentivar a pessoa a fazer algo, e esse algo não me ajuda a melhorar a métrica de negócio, eu matei esse meu negócio, certo? Por quê? Porque eu vou incentivar ele a fazer alguma coisa. O que a gente chama aqui de ações desejáveis. Quais são as ações que ele tem que fazer? Por exemplo, um vendedor, ele tem que tratar o mailing, tem que ligar para os clientes, ele tem que perguntar se o cliente recebeu a proposta. Então, quais são as ações que eu vou incentivar aqui? Ele tem que fazer a proposta, ele precisa, não sei, o que ele tem que incentivar aqui? Né? Um cliente seu tem que fazer o quê? Tem que baixar o app, tem que se cadastrar no aplicativo, por exemplo, né? Tem que botar o cartão de crédito dele lá, por exemplo, né? Tem que dar o dado correto dele, por exemplo, tem que indicar um amigo, não sei. O que ele tem que fazer aqui para a sua métrica de negócio melhorar? E ações tem que ser assim mesmo, né? Às vezes a ação é ver um vídeo no YouTube sobre esse negócio, quero que ele veja esse vídeo. Como é que eu faço isso? Como é que eu motivo ele a ver esse vídeo? Às vezes é divulgar a minha marca no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Como é que eu faço ele fazer isso? Que ação quero que ele faça? Né? Às vezes é convidar mais amigos a trabalhar com a gente, por exemplo. Né? Às vezes é ser mais produtivo, fazer mais tarefa. Às vezes é preencher direito um CRM, preencher direito um RP, por exemplo. Né? Às vezes é não atrasar pagamento, não sei. Qual a ação desejável? Isso aqui é o coração. Definir isso aqui bem definido é um grande passo para fazer um bom plano de engajamento. Né? Então vamos lá, eu defino a métrica de negócio, primeiro, antes de tudo. Primeiro, o que será gamificado. Uma vez que eu tenho isso aqui pronto, qual que é a minha métrica de negócio? E aí, uma vez que eu fiz isso,
quem são os jogadores que eu vou incentivar? E esses jogadores têm que fazer o quê para melhorar essa métrica de negócio? Quando eu falo o quê, é bom te dividir pelas fases do jogo. Então tem aqui, né, ações desejáveis, fase de descoberta, pela fase de entrada, fase do dia a dia e fase do fim do jogo. E é importante ter essa definição para cada fase. Descoberta, por exemplo, pode ser, a ação é entrar na minha página na internet. Pode ser baixar o app, pode ser, enfim, né? A fase de entrada aqui, né, como é que ele compra aquele negócio, como é que ele compra a primeira vez, como é que ele entra na gamificação de fato, né? Eu preciso ter aqui algumas ações para isso, ok? Ok, uma vez que eu defini as informações de negócio, eu passo a questão do game, né? É importante aqui tentar definir a dinâmica geral. Como é que vai se dar essa gamificação? Vou dar aqui 3 exemplos para vocês, né? 3 exemplos que eu posso criar a dinâmica geral. Eu posso fazer a pessoa construir algo, então ela vai construir uma cidade, construir um planeta, vai construir uma pizza, não sei, construir algo. Ou posso fazê-la competir contra alguém. Quem que vai ganhar? Um ganha do outro. Eu vou competir contra você, quem vender mais esse mês ganha alguma coisa. Quem for o melhor funcionário ganha alguma coisa. Enfim, tem uma competição ou explorar alguma coisa. Eu vou ganhando ponto e vou abrindo, por exemplo, o universo para conhecer novas coisas, novas funcionalidades, novas ferramentas, né? Eu não estou competindo com ninguém aqui, estou nem construindo algo, estou explorando o que há de novo. Imagina uma ilha, por exemplo, que você pode só ter acesso, dentro da gamificação, a uma parte da ilha. Quanto mais você vai evoluindo no jogo, você vai tendo acesso a outras partes da ilha, outras funcionalidades, outras coisas, né? A primeira coisa que você tem que fazer aqui, depois de definir a parte de negócio, é definir que dinâmica vai ter esse jogo, né? Então, ela vai dar o tom da gamificação. Vou competir contra alguém, vou construir algo, vou explorar alguma coisa, por exemplo. Tem outras também dinâmicas, né? Mas essas 3 só como exemplo para a gente aqui, né? Definir a dinâmica, eu vou trabalhar um pouco os feedbacks, né? Esse jogador, quando faz alguma ação, ele tem que monitorar se ele está indo bem ou está indo mal. Como é que eu vou dar esse feedback para ele? E os feedbacks são basicamente as técnicas de gamificação. Por exemplo, um ranking. Um ranking é uma técnica de gamificação. É um feedback também. Se ele está subindo no ranking, ele está indo bem no jogo, no game. Está indo bem na gamificação. Se está baixando, é o contrário, né? Por exemplo, ponto. Né? Se ganha mais pontos, ele está indo bem, né? Se ele tem um planeta construído, se ele não fez algo e perdeu lá uma torre do planeta, por exemplo, ele está indo mal, está vendo que ele não fez alguma coisa que tinha que ser feito. Então são as técnicas de game que estão usando aqui, que eu vou vendo se está indo bem ou está indo mal. Esse feedback mostra o progresso até o estado de vitória. O que é o estado de vitória? Eu vou pegar a ação desejável, por exemplo, vender. Vender é uma ação desejável. Eu posso colocar o quê? Vender 10 milhões. É um estado de vitória. Vender 3 produtos por dia. É um estado de vitória. Então, é um desafio que eu coloco essa ação desejável para ele poder alcançar esse desafio. Para ele poder realmente influenciá-lo a chegar em algum lugar, né, nesse caminho, por exemplo, né? Então, e eu entro aqui com incentivo, por exemplo. E o incentivo pode ser de vários tipos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? E eu vou dar o feedback também para cada fase. Eu vou usar técnicas de gamificação para cada fase também, de forma diferenciada aqui. Então, esse aqui é o processo, de fato, de gamificação, né? Onde eu vou percorrer esse caminho todo aqui, cada passo desse, para ter no final do dia um plano de gamificação. Onde eu vou saber o que ele tem que fazer, os desafios que ele vai ter, como é que eu vou incentivar ele, o que eu vou melhorar no negócio, que feedback técnica de gamificação eu vou utilizar, qual a dinâmica geral por jogo, a dinâmica geral do jogo, e como é que eu vou incentivar essa pessoa em cada fase da gamificação, por exemplo. Ok? Então esse é o processo de gamificação, né? E como eu falei, eu vou entrar algumas dicas para vocês, né? Primeiro, uma técnica única, uma técnica por vez, né? O que quer dizer isso? Né? Você não pode vir aqui e jogar várias técnicas de uma vez só para ele descobrindo as coisas. Fica chato. Ele tem que ser impactado por uma técnica, depois por outra, vai descobrindo pouco a pouco as coisas. Não quer dizer que você não possa usar mais de uma técnica, pode, mas que a gente vai introduzindo uma de cada vez. Isso faz com que o jogo seja melhor, que ele entenda melhor como é que funciona a gamificação, que ele entenda melhor a regra do jogo, entenda melhor como ele pode, se eu mostro um ranking, como é que eu posso subir no ranking? Se eu mostro uma barra de progresso, como é que eu subo uma barra de progresso? Tenho que construir um planeta, como é que eu construo esse planeta? E pouco a pouco ele vai entendendo isso, jogando, ficando mais divertido, né? Isso que é importante, que muitas vezes a gente vai e faz com que bota um monte de coisa dentro do meu aplicativo, dentro do meu app, e a pessoa acha que eu vou
melhorar aquilo ali, ou do meu produto, ou do meu serviço, da minha gamificação, né? E vai ser bom. Mas se a pessoa não entende o que está acontecendo ali, fica perdido, aquilo é pior. Então, uma técnica por vez. Isso aqui é interessante. A primeira dica que eu dou para vocês aqui. Uma segunda dica é saber o que fazer. O engajamento é mais relacionado ao jogador saber o que fazer do que com a quantidade de técnicas do que o jogo tem. Eu saber o que tenho que fazer motiva demais. Saber que primeiro eu construo um planeta, depois eu trato meu mail, depois eu faço tal coisa, depois eu compro de novo. O que eu tenho que fazer para ir bem aqui? Isso motiva. Ter muita coisa não motiva. Então é interessante também isso aqui. O jogador tem que saber o que ele tem que fazer. O jogador tem que estar claro para ele qual é o próximo passo, como é que ele faz aquilo, como é que ele cresce naquilo. Ok? Uma outra dica é o ciclo de ganhar e gastar, sem fim. Né? Então a gente recomenda que os nossos clientes muitas vezes utilizem esse ciclo. Eu tenho uma ação, eu ganho alguma coisa, eu gasto. Eu tenho que agir de novo para ganhar e gastar. Eu tenho que agir de novo para ganhar e gastar. Toda gamificação tem isso? Não necessariamente. Mas recomendamos que as gamificações tenham, porque faz com que ele esteja nesse looping, nesse ciclo de engajamento também dele aqui. Nesse ciclo que é interessante, ganhar e gastar, agir, ganhar e gastar, agir, ganhar e gastar. Né? Porque se ele gasta, se ele ganha e não usa para nada, ele não está motivado a agir de novo para ganhar mais, porque está sobrando o que ele tem. Vou trabalhar um pouco com a escassez aqui, por exemplo, e outras coisas. Né? Então, o acumular só é divertido se eu posso gastar. Né? Então, é uma dica importante aqui dentro do seu ciclo de negócio, ciclo de produto, ciclo de venda, o que seja que você queira gamificar. Né? Uma outra dica são ações recorrentes. Explorar na gamificação ações que ele possa fazer mais de uma vez. Né? Pode ter limite de tempo, pode ter limite de espaço, pode ter limite de vezes, né? Mas que ele possa fazer mais de uma vez. Você tem que vender, né? Se você vender 3 vezes por dia, você ganha alguma coisa. Vende 3 vezes por dia, dia seguinte de novo, dia seguinte de novo. Você pode botar um limite, mas quanto mais ele faz alguma coisa, né? Isso é interessante. E também isso ajuda a reduzir o esforço de manter a gamificação. Se toda hora ficar criando desafios diferentes ou ações que não são recorrentes, eu tenho que estar pensando o tempo inteiro nisso, isso gera um esforço grande de manter a gamificação. Se ele pode fazer algo recorrente, aquilo motiva ele, junto com as outras dicas que eu dei aqui também, né? De você saber o que o cara tem que fazer, uma técnica por vez, e ciclo de ganhar e perder, de agir, ganhar e gastar, né? Isso faz com que realmente ele esteja motivado a continuar jogando, e fazer de novo, e fazer de novo. Também tem outra coisa, uma vez que ele já sabe o que tem que fazer, é mais fácil ele continuar jogando também, né? Para ele ganhar e poder gastar isso depois também. Né? Uma outra dica, né, é o ciclo de progresso e de engajamento. Né? Então, além de você ter o ciclo, né, de agir, ganhar e gastar, tem outro ciclo também aqui, que eu faço ação, tenho feedback, isso me motiva. Tenho ação, tenho feedback, isso me motiva. Quanto mais tempo real puder ser o feedback, melhor. Quanto mais feedback eu dou para a pessoa, melhor. Porque aquilo motiva ela a continuar jogando. Então, toda ação que ela tem, é bom que tenha um feedback. Né? O feedback não é falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Às vezes é algo visual, às vezes é uma nova funcionalidade, às vezes é mudar de nível, às vezes é ganhar mais pontos, às vezes é mudar no ranking, às vezes é ganhar um poder de poder motivar as pessoas, de poder convidar as pessoas para a gamificação, para o seu produto, para o seu serviço, para a sua empresa, por exemplo. Né? Então, isso aqui é super importante. Ter ação, ter um feedback. Né? E o outro looping aqui também, o outro ciclo aqui também é de progresso. O que é interessante aqui? Né? Ninguém nasce sabendo usar o seu produto, ninguém sabe nascendo trabalhar na sua empresa. A gente vai ensinando ela para ela chegar no máximo que ela puder ter aqui. Mas uma coisa importante é que ela tenha um momento que ela trabalhe bastante, se esforce bastante para ganhar alguma coisa e possa ter um repouso. Esforce bastante e tem um repouso. Esforce bastante e tem um repouso. Né? Então ela possa escalar e ela possa ter um repouso nesse sentido. Por que isso é importante? Né? Isso é importante porque ela aqui aprendeu algo novo. Está feliz, está satisfeita, descansa para se preparar para a próxima escalada. E assim vai. Né? Todo jogo é assim, você tem um chefão muito difícil para ganhar, você ganha o chefão, depois vem vários chefinhos mais fáceis, vem atividades mais fáceis, vem coisas mais simples para fazer, vai te dando um alívio de saber que você faz aquilo bem. Tem 2 efeitos aqui. Um repouso, te dá energia para outra escalada, mas mais que isso também, quando você tem um repouso, é fazer atividades mais simples, muitas vezes. Né?
E aí você consegue fazer o quê? A pessoa começa a entender que ela aprendeu algo novo. Ela se motiva porque aquilo ficou mais fácil. Antes era difícil vender 3 produtos. Então, agora 3 produtos é fácil, eu vender 10, por exemplo, né? E aí isso muda, de certa forma, o que a gente faz. Então, esses ciclos aqui são super importantes para a gente considerar nossa gamificação. Uma coisa importante é que a gente pode ter a fase grande do dia a dia, por exemplo, que o Ikai comenta, e cada fase daquela tem que ter o ciclo de escalada e repouso, escalada e repouso. E cada ciclo de escalada tem que ter esse ação e motivação, ação, feedback e motivação. Então, uma coisa se linka a outra aqui nesse sentido, né? Eu acho que é legal também comentar aqui sobre os incentivos, né? Se eu voltar aqui no processo, tem a parte de incentivo. Muitas pessoas acreditam que o incentivo é sempre financeiro. Cashback, por exemplo. Vou dar um incentivo aqui que você vendeu, eu te dou comissão. Você comprou de mim, eu te dou ponto para você trocar por alguma coisa depois. Né? Sempre pensando em coisas para dar para as pessoas. Vou fazer uma promoção aqui, vou sortear um celular, sortear uma viagem, sortear, enfim, um carro, uma moto, o que seja. Estamos muito acostumados a sermos incentivados por isso. Né? Mas eu acho que é legal comentar de outra metodologia, né, que chama SAPS, S-A-P-S, né, que é uma forma de você motivar as pessoas, incentivar as pessoas, não pensando só em coisa. O que é isso? Né? É a motivação. Você pode motivar por status, por acesso, por poder e por coisa. Né? Em SAPS é status, né, access, power e stuff, né, de coisa. Então, você gera um pouco disso aqui. E nessa ordem, a gente tem que pensar as coisas também. Primeiro, um status. Né? Eu penso no status, por que é um status? Por exemplo, a pessoa ser o último nível de um programa de fidelidade, por exemplo. É um status para ela, uma sala VIP, algo nesse sentido. Né? Ou, por exemplo, ela tendo um refeitório da empresa, ela tem um espaço para comer só dela, porque ela é muito boa e ela faz aquilo, por exemplo. Né? Quando você gera status na pessoa, isso realmente faz ela se motivar para alguma coisa. Né? Não é à toa que lá atrás, anos atrás, algumas empresas criaram um funcionário do mês. Aquilo dá status para ele, bota a foto dele na parede e aquilo faz ele se motivar um pouco mais. E quem não era, queria estar naquele estado, naquela parede, por exemplo. Né? E tem várias formas disso acontecer. Mas dar status é interessante. Né? Outra coisa é acesso. O que o jogador pode ter acesso agora, que ele fez algo que ele fizesse, que não podia ter antes? Acesso a um produto diferenciado, produto premium, acesso a uma promoção diferenciada, acesso a vaga na garagem, quando for colaborador, por exemplo, acesso a N coisas. Tem cliente que pode ter o telefone vermelho, que a gente chama, né? Não, ele ligou, esse telefone atende na hora para ele, porque esse cliente é importante, por exemplo, né? Então, ter acesso ao presidente da empresa, ter acesso, enfim, N coisas pode ter aqui de acesso. Depois, o poder, né? O que é o poder aqui? Né? É um poder que ele tem porque ele está bem na gamificação, que ele não teria de outra forma. Por exemplo, com o colaborador funciona muito bem. Poder de escolher as férias primeiro. Né? Muitas empresas têm um problema, porque muitos funcionários querem tirar férias em janeiro e em julho, férias escolares. Né? E se desdobram para poder tirar as férias dessa maneira. Né? Você fala, não, se for bem na gamificação, primeiro da gamificação escolhe primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Você tirou um problema do DP, e deu também uma solução de motivação para as pessoas. Né? Ou o poder de ser moderador do produto, o poder de criar um produto novo com você, e etc. Muitas pessoas querem fazer isso. E por último, coisa. Nós estamos sempre pensando em motivar as pessoas por coisa. Vou dar coisa para ela. E o resto? O resto não tem um custo financeiro, muitas vezes nenhum, ou às vezes muito baixo. Né? Pode ter um custo econômico, mas não tão financeiro. E motivam demais as pessoas. Tem pessoas que se matariam por uma medalha de status, por exemplo. Pessoas se matariam para ter uma vaga do lado do presidente da empresa, de carro. Mas, né, não se matariam tanto assim por ter uma coisa, né, ganhar alguma coisa, por exemplo. Né? Então, essas são as dicas que eu dou para vocês. Né? Essa breve introdução ao mundo de gamificação. Eu queria só comentar um pouco de nossa plataforma de gamificação, que é super interessante, que pode ser utilizado. Né? Uma grande dificuldade de implementar a gamificação é ter uma solução, tecnologia correta e adaptável a isso. Né? Muitas soluções são muito simples porque... Por que só usam ponto, medalha e ranking muitas vezes? Porque é fácil de controlar isso no Excel, é fácil criar essa funcionalidade no sistema novo. Mas aqui tem o Funify, que é a nossa plataforma,
né? Você pode criar nessa plataforma quantas gamificações você quiser, um para o seu time de vendas, um para o seu site, um para você aumentar o consumo de clientes, sei lá, e por aí vai. Já temos aqui uma grande parte das técnicas criadas, é só você configurar, sem usar programação, de fato, que é super interessante, né? Você pode acompanhar a gamificação por um dashboard, que é bem legal, funciona bastante, né? É interessante, você sabe o que vai bem e o que vai mal, qual técnica é mais utilizada, quem se motiva mais pelo quê, o que está dando certo, o que está dando errado na gamificação, e poder modificar, como eu disse antes, a gamificação orgânica. Então tem que mudar um pouco nesse sentido, né? Ela é um back-end, ela se integra ao seu aplicativo, seu site, seu sistema, de forma mais simples, por API. Então a pessoa pode ver a gamificação no aplicativo, no sistema que ela já utiliza normalmente, sem precisar criar outro sistema, criar outro aplicativo para isso, né? E já está integrado com muitas plataformas de mercado, como rede social, como Salesforce, por exemplo, CRM, rede social, etc, né? Bom, e é isso que eu tenho que falar para vocês hoje, uma introdução à gamificação, né? É um mundo interessante, é um mundo que, na minha opinião, tudo será gamificado daqui a um tempo, né? Já utilizamos muitas técnicas de games no nosso dia a dia. Quem aqui é da área de marketing, de vendas, quando conhecer mais as técnicas, vai perceber que muita coisa já é utilizada no mundo. Mas numa ordem correta, num processo correto, isso faz diferença na hora de engajar as pessoas. É isso aí, pessoal, estou à disposição, né? Quem quiser conversar mais pode me procurar e vamos em frente engajar esse mundo aí.